Helena sempre acreditou que a maior riqueza da vida era ver o filho vivo. Mesmo quando tudo lhe foi tirado, essa certeza nunca mudou. Era uma convicção que nasceu no dia em que segurou Daniel pela primeira vez nos braços, ainda na maternidade pública onde ele veio ao mundo. Naquele instante, olhando para aquele ser tão pequeno e frágil, ela fez uma promessa silenciosa, que faria tudo, absolutamente tudo, para protegê-lo. Naquela manhã cinzenta de setembro, Helena caminhava lentamente pelo corredor luxuoso do prédio empresarial mais imponente da cidade. Seus passos eram hesitantes, quase temerosos. O contraste entre o mármore brilhante do chão, que refletia as luzes modernas do teto, e suas roupas simples, já desgastadas pelo tempo e pelo trabalho árduo, fazia com que cada passo parecesse um pedido de desculpa silencioso. Seus sapatos gastos ecoavam timidamente entre olhares curiosos e julgadores das pessoas bem vestidas que passavam apressadas, carregando pastas de couro e falando ao telefone sobre negócios e investimentos. Helena sentia o peso daqueles olhares. Conhecia bem aquele tipo de julgamento. Durante toda a vida, trabalhou em casas de famílias ricas, limpando os pisos de mármore como aquele, servindo em festas elegantes, cuidando dos filhos de outras pessoas enquanto seu próprio ficava sozinho esperando ela voltar para casa. Ela conhecia aquele mundo de luxo e ostentação, mas sempre do outro lado, sempre como a invisível, a que servia e depois desaparecia. Mas estava ali por causa de Daniel, seu único filho. O menino que ela criou sozinha depois que o pai os abandonou quando Daniel tinha apenas 3 anos. Roberto, o pai de Daniel, simplesmente desapareceu uma noite, deixando apenas uma carta fria dizendo que não estava preparado para ser pai, que a vida de família não era para ele. Helena chorou durante semanas, mas logo percebeu que não tinha tempo para lamentações. Tinha uma boca para alimentar, um filho para criar, um futuro para construir. E construiu. Com as próprias mãos calejadas, com as costas que doíam ao fim de cada dia, com os joelhos que sangravam de tanto esfregar chão. Helena trabalhou como faxineira, cozinheira, cuidadora, lavadeira. Chegou a ter 3 empregos simultaneamente para garantir que Daniel tivesse o que comer, roupa limpa e pudesse estudar em uma escola decente. Muitas noites ela dormiu apenas 3 ou 4 horas, acordando antes do sol nascer para preparar o café da manhã do filho antes de sair para o primeiro trabalho do dia. Daniel era um menino inteligente, sempre foi. Destacava-se na escola, trazia notas excelentes, e Helena guardava cada boletim como se fosse um tesouro. Quando ele ganhou uma bolsa integral para estudar em uma universidade particular, ela chorou de alegria. Foram anos difíceis, com Daniel estudando e trabalhando ao mesmo tempo, mas ele se formou, conseguiu um estágio em uma grande empresa e dali sua carreira decolou de forma impressionante. Daniel agora, anos depois daquela formatura emocionante, era um milionário respeitado, dono de várias empresas, admirado por todos. Seu nome aparecia em revistas de negócios, ele era convidado para dar palestras, jovens empreendedores o viam como um exemplo de sucesso. Mas naquele momento, toda aquela glória estava ameaçada. Ele estava à beira da ruína completa. Uma acusação grave havia sido feita contra ele. Documentos falsos foram plantados, testemunhas foram compradas para mentir. Era uma armação cruel e bem elaborada, e tudo o que ele construiu com tanto esforço poderia desaparecer em poucos dias. Helena sabia algo que Daniel não sabia. Ela descobriu quem estava por trás de tudo. Foi por acaso, em uma conversa que ouviu enquanto limpava o escritório de um advogado, semanas antes. Ela ainda fazia alguns trabalhos de faxina, mesmo Daniel insistindo para que ela parasse. Helena gostava de trabalhar, dizia que ficava entediada em casa. Mas a verdade é que ela tinha medo de se tornar um peso para o filho, medo de que ele a sustentasse por obrigação e não por amor. Naquele dia fatídico, enquanto limpava a sala de reuniões, ela ouviu 2 homens conversando. Um deles era o maior investidor da empresa de Daniel, um homem chamado Rogério Sampaio, conhecido no mundo corporativo como alguém implacável, sem escrúpulos. O outro era um advogado corrupto. Eles falavam abertamente sobre como estavam destruindo Daniel, sobre como os documentos falsos foram criados, sobre como pretendiam comprar as ações da empresa por uma fração do valor real assim que Daniel fosse preso. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Quis gritar, quis fazer algo imediatamente, mas se controlou.
Continuou limpando em silêncio, como se não tivesse ouvido nada, mas cada palavra ficou gravada em sua memória. Quando saiu daquele escritório, ela sabia exatamente o que precisava fazer. Não tinha provas gravadas, não tinha como ir à polícia com apenas sua palavra contra a deles. Mas tinha uma mãe disposta a tudo. E era isso que a trouxe ali naquela manhã cinzenta. Ela respirou fundo antes de entrar na sala do maior investidor da empresa, o mesmo Rogério Sampaio que ela havia visto conspirando. Um homem conhecido por não ter piedade, nem coração. A secretária havia tentado impedi-la, dizendo que o senhor Sampaio não recebia pessoas sem agendamento, mas Helena insistiu tanto, com tanta humildade e desespero, que a mulher finalmente cedeu e anunciou sua presença. Quando Helena entrou na sala luxuosa, com vista panorâmica para toda a cidade, Rogério Sampaio estava sentado atrás de uma mesa imensa de mogno, folheando papéis com expressão entediada. Ele nem se deu ao trabalho de levantar os olhos quando ela entrou. Senhora Helena, não vejo motivo para essa reunião, disse o homem, com voz grave e indiferente, sem sequer levantar os olhos dos papéis que fingia ler. Ele sabia perfeitamente quem ela era e por que estava ali. Havia mandado investigar cada detalhe da vida de Daniel, incluindo sua família. Com as mãos trêmulas, tentando controlar o tremor na voz, ela respondeu: "Por favor, eu faço qualquer coisa. Meu filho não pode perder tudo assim. Ele é inocente. O senhor sabe que ele é inocente." O investidor finalmente a olhou, e havia algo perturbador naquele olhar. Um sorriso frio se formou em seus lábios enquanto ele a analisava de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma mercadoria de pouco valor. "Qualquer coisa?" perguntou ele, prolongando as palavras com prazer cruel. Helena engoliu seco. O orgulho que ela levou uma vida inteira para construir, a dignidade que manteve mesmo nos momentos mais difíceis, começou a ruir ali naquele momento. Mas quando pensou em Daniel, em tudo que ele havia conquistado, em tudo que ele ainda poderia fazer, a resposta saiu sem hesitação. "Qualquer coisa", repetiu, com a voz falhando, mas com determinação inabalável. Rogério Sampaio se levantou lentamente de sua cadeira de couro. Era um homem alto, imponente, acostumado a intimidar com sua presença. Ele caminhou lentamente ao redor dela, suas pisadas abafadas pelo tapete persa caríssimo, analisando-a como se ela fosse absolutamente nada, menos que nada. "Então ajoelhe-se", disse ele finalmente, sem qualquer emoção na voz, como se estivesse pedindo algo completamente natural. "E peça. Implore pela vida do seu filho." O mundo de Helena pareceu parar naquele instante. O tempo congelou. Ela se viu de volta aos momentos mais difíceis de sua vida, quando Daniel teve pneumonia e ela passou a noite inteira em claro rezando ao lado do berço dele, quando não tinha dinheiro para comprar comida e precisou pedir ajuda aos vizinhos, quando precisou escolher entre pagar o aluguel ou comprar o material escolar do filho. Aquela mulher, que trabalhou de sol a sol, que passou fome para que o filho comesse, que abriu mão de tudo por ele, agora precisava escolher entre o próprio orgulho e a vida que ela havia protegido desde o nascimento. O que Rogério Sampaio não sabia é que do lado de fora da sala Daniel havia chegado mais cedo ao prédio. Ele tinha uma reunião marcada com o mesmo investidor para tentar negociar, para tentar provar sua inocência mais uma vez. Quando chegou ao andar executivo e viu sua mãe entrando na sala de Sampaio, ficou confuso. O que ela estaria fazendo ali? Daniel conhecia aquele homem, sabia o tipo de pessoa que ele era. Um medo terrível tomou conta dele. Aproximou-se da porta, sem querer ser visto, ficou ali parado. E ouviu tudo. Cada palavra, cada súplica, cada humilhação, cada pedaço de dignidade sendo arrancado da mulher que ele mais amava no mundo. Lá dentro, Helena lentamente, muito lentamente, como se cada movimento custasse um pedaço de sua alma, começou a se ajoelhar. Suas pernas tremiam, não pela fraqueza física, mas pelo peso emocional daquele ato. As lágrimas começaram a escorrer sem controle pelo seu rosto marcado pelos anos de trabalho e sacrifício. "Por favor", disse ela, com a voz completamente quebrada pela emoção. "Faça isso por mim. Se quer alguém para culpar, culpe a mim. Tire tudo de mim, mas deixe meu filho em paz. Ele não fez nada de errado. Ele trabalhou honestamente a vida toda. Tudo que ele tem foi conquistado com suor e dedicação. Eu imploro, pelo amor de Deus, não destrua o futuro dele."
Rogério Sampaio olhava para aquela cena com satisfação mórbida. Havia algo nele que se alimentava do sofrimento alheio, do poder que sentia em humilhar os outros. Ele estava prestes a responder, prestes a prolongar ainda mais aquele momento de tortura psicológica, quando algo aconteceu. Do outro lado da porta, Daniel sentiu algo se partir dentro dele. Não era apenas o coração, era algo mais profundo. O mesmo coração que o sucesso havia endurecido ao longo dos anos, que havia aprendido a ser frio nas negociações, que havia se tornado calculista e às vezes até insensível, agora batia descontrolado, completamente esmagado pela culpa e pela dor. Ele nunca soube. Em todos aqueles anos de sucesso, em todas as conquistas, nas festas de comemoração, nas entrevistas para revistas, ele nunca imaginou, nunca realmente percebeu o quanto aquela mulher havia se sacrificado em silêncio. Claro que ele sabia que ela havia trabalhado duro, que havia sido difícil, mas de alguma forma, absorvido pelo mundo corporativo, pelas responsabilidades e pela busca constante por mais sucesso, ele havia se distanciado daquela realidade. Quantas vezes ela havia dito que estava tudo bem quando claramente não estava? Quantas vezes ela recusou ajuda financeira dizendo que não precisava? Quantas dores ela escondeu para não preocupá-lo? E agora ali estava ela, de joelhos, implorando a um homem cruel por causa dele. Quando o investidor se preparava para responder, para dar mais alguma ordem humilhante, a porta se abriu com força, batendo contra a parede com um estrondo que fez Rogério Sampaio dar um passo para trás, assustado. "Chega!" A voz de Daniel ecoou pela sala com uma intensidade que ele nunca havia usado antes, carregada de dor, raiva e determinação. Helena se virou imediatamente, assustada, e seus olhos cheios de lágrimas encontraram os do filho. Por um momento, ela não conseguiu processar o que estava acontecendo. Daniel estava ali. Tinha visto tudo. Ouvido tudo. A vergonha a invadiu como uma onda. Ela tentou se levantar rapidamente, limpando as lágrimas do rosto com as mãos trêmulas, envergonhada. "Daniel, começou ela, sem saber o que dizer, sem saber como explicar. Mas ele não deixou que ela terminasse. Daniel correu até ela, literalmente correu, e se ajoelhou também no chão ao lado da mãe. E ali, na frente daquele homem poderoso e cruel, ele a abraçou com toda a força que tinha, como não abraçava desde criança. Abraçou como se quisesse protegê-la de todo o mal do mundo, como se quisesse apagar todos aqueles anos em que ela se sacrificou sozinha. "A senhora nunca mais vai se humilhar por mim", disse ele, chorando sem se importar em esconder as lágrimas. "Nunca mais. Eu não deixo. Eu não mereço." Helena tentou dizer algo, tentou confortá-lo, mas suas próprias lágrimas não permitiam que ela falasse. Mãe e filho permaneceram ali, abraçados, enquanto Rogério Sampaio observava a cena com uma mistura de desconforto e raiva. O investidor finalmente tentou falar, tentou retomar o controle da situação. "Senhor Daniel, isso é muito comovente, mas não muda absolutamente nada. Os fatos continuam os mesmos e..." Mas Daniel o interrompeu, levantando-se lentamente e ajudando a mãe a se levantar também. Quando ele falou novamente, sua voz era diferente. Havia nela uma firmeza que não existia antes, uma força que vinha de um lugar mais profundo que a ambição ou o desejo de sucesso. "Eu gravei tudo", disse Daniel, tirando o celular do bolso e mostrando que estava gravando desde que abriu a porta. "Cada palavra que o Senhor disse, cada ameaça implícita, cada momento de humilhação imposto à minha mãe. E não apenas isso." Ele respirou fundo antes de continuar. "Minha mãe me contou tudo o que ouviu há algumas semanas, quando trabalhava no escritório do seu advogado. Todas as conversas sobre como forjaram provas contra mim. Todos os detalhes da conspiração." O rosto de Rogério Sampaio perdeu a cor. Pela primeira vez, o homem que sempre controlava tudo parecia genuinamente assustado. "Já enviei cópias dessa gravação para meu advogado, para 3 jornalistas investigativos diferentes e para o Conselho de Ética da empresa", continuou Daniel. "Também contratei investigadores particulares que nas últimas semanas reuniram provas documentais de todas as suas atividades ilegais. Não foi difícil, considerando que o senhor sempre se achou acima da lei." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rogério Sampaio tentou manter a compostura, tentou encontrar uma saída, mas pela primeira vez em muitos anos se viu encurralado. Ele havia subestimado completamente Daniel.
principalmente, havia subestimado o amor e a determinação de uma mãe. Dias depois, a verdade finalmente veio à tona publicamente. A acusação contra Daniel era completamente falsa, baseada em documentos forjados e testemunhos comprados. Rogério Sampaio não apenas perdeu sua posição de investidor, mas foi indiciado por fraude, extorsão e uma série de outros crimes que os investigadores descobriram durante a investigação. Seu império construído sobre mentiras e intimidação desmoronou em questão de semanas. A mídia cobriu extensivamente o caso, transformando-o em um símbolo da luta contra a corrupção corporativa. Mas Daniel recusou todas as entrevistas, todas as oportunidades de transformar aquilo em publicidade para si mesmo. Ele não queria mais holofotes. Ele queria apenas ter sua vida de volta, principalmente, ter tempo para sua mãe. Helena, pela primeira vez em muitos e muitos anos, pôde finalmente descansar sem medo, sem preocupações sufocantes. Daniel insistiu que ela parasse de trabalhar definitivamente. Dessa vez, ela aceitou. Ele comprou uma casa confortável para ela, não uma mansão extravagante que ela teria vergonha de aceitar, mas um lar acolhedor com um jardim onde ela pudesse plantar flores, algo que sempre sonhou em fazer. Naquela primeira noite na casa nova, sentados lado a lado na varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de tons alaranjados e rosados, Daniel segurou as mãos calejadas e enrugadas da mãe entre as suas e disse, com a voz embargada de emoção: "Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, todo o sucesso que conquistei é por sua causa. Por cada sacrifício que a senhora fez. Por cada lágrima que derramou em silêncio. Por cada dia que acordou cansada, mas continuou lutando. Eu não seria nada sem a senhora." Helena sorriu, com os olhos marejados, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Ela apertou a mão do filho e respondeu com simplicidade e sinceridade: "Então valeu a pena. Cada momento difícil, cada sacrifício, cada noite sem dormir. Tudo valeu a pena porque você está aqui, você está bem, e você se tornou não apenas um homem de sucesso, mas um homem de coração." Eles ficaram ali, em silêncio, apenas apreciando a presença um do outro, algo que não faziam há tempo demais. E naquele momento, ambos entenderam uma verdade fundamental, que o amor verdadeiro, especialmente o amor de uma mãe, é capaz de suportar qualquer humilhação, qualquer dor, qualquer sacrifício. Porque uma mãe pode perder tudo, seus bens, sua dignidade, até sua própria vida, mas há uma coisa que ela nunca pode perder, algo que permanece inabalável não importa o que aconteça: o amor incondicional pelo filho.